É bom estar no TEDx convosco, partilhar esta edição do TEDx com esta plateia, partilhá-la também com os oradores que nos acompanham. Estamos a ser muito bem recebidos no TEDx, almoçamos bem, de pé. A maioria dos oradores participa, como é hábito, no TEDx de pé, mas o nosso acolhimento é bem mais atencioso, como se está a ver e como sentimos, estamos sentados nestas magníficas poltronas, o que faz de certa forma sentido, embora torne-se, se calhar, o registro deste encontro um pouco mais pretencioso, confortável, mas mais pretencioso. Mas faz sentido porque no Old Friends gostamos de debater sobre o que nos preocupa, inquieta, de partilhar também as nossas memórias em jeito de tertúlia, conversada na rádio, por vezes em plateia, ao vivo, com pessoas, como quem está sentado num banco de jardim. Olá, Miguel Soares. Olá, Tiago Alves. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Manuel Sobrinho Simões. Olá. E a grande questão que nos traz aqui, a sugestão partiu do Júlio e nós os quatro imediatamente concordamos. A grande sugestão, a grande questão é sobreviver. E sobreviver em diversos domínios, no domínio da democracia, no domínio das espécies e no domínio dos relacionamentos. E porque foste tu, Júlio, que fizeste esta sugestão inicial, é por ti que começo, fazendo-te uma pergunta. Já preparaste o teu kit de sobrevivência? Boa tarde a todos. Isto é a prova que quem faz sugestões e mete o pescoço depois é punido, não é? Eu devia ter ficado calado. Então, kit de sobrevivência. Se quiseres no registro jocoso, eu já tenho, salvaguardado o meu covil em Cantelães com conservas de atum, muita água, etc., na esperança de que tanto as alterações climáticas como eventuais guerras que cheguem a este jardim à beira-mar plantado poupem um pouco mais a cabreira do que outras partes. Agora, infelizmente, falando a sério, não, eu não tenho nenhum kit, nenhum de vocês tem. Não é? O Gustavo encarregou-se de nos mostrar que nós não temos, mas até devíamos ter vergonha de dizer que não temos quando comparados com outros seres humanos, que não fazem a mínima ideia do que é um kit. Uma referência só porque estamos na rádio ao Gustavo Carona, que fez uma belíssima e emocional intervenção imediatamente antes da nossa. Exato. Refletindo sobre o Congo e sobre e os direitos humanos da Palestina e a faixa de Gaza. De uma forma geral. É quase pornográfico fazer, nesse sentido, uma comparação. Em termos daquilo que foi a segunda área que conversámos, que foi a questão de eu achar, se eu fiz a sugestão, tenho que assumir que foi uma ideia minha. Não quero arrastar os outros no mesmo elétrico. Eu acho que, neste momento, a democracia, como nós a entendemos, está sob ameaça e sob uma ameaça que eu não me lembro nas últimas décadas. Não só de ser transformada a partir de dentro, o que é uma das fraquezas, mas uma fraqueza inevitável das democracias, que é as democracias defendem os direitos até daqueles que utilizam as democracias para as destruir, e nós estamos neste momento a assistir a movimentos que, na minha opinião, são profundamente perigosos. O meu kit de sobrevivência a esse nível deixa muito ambivalente, porque é assim, se por um lado eu acho que, pese embora as nossas provectas idades, eu desconfio que as cadeiras é só por nós os dois. Eles os dois falavam em pé sem problema nenhum, não é? Pronto. Mas não nos queixamos, estamos muito bem. De maneira nenhuma. Que é assim. Eu fazia rádio sempre assim. Se por um lado eu acho que nós continuamos a bater-nos nas mais diversas áreas, dos mais diversos modos, eu gosto de acreditar que esta tertúlia se bate nesse sentido. Não vos escondo que na minha geração, quando falamos, quando olhamos para trás, para o trajeto que já está para trás de nós, é muito vulgar que nos surja uma dúvida, que é: teremos feito ou não o suficiente? É importante que essa dúvida não nos bloqueie, que nos mantenha em movimento. Por último,
a questão das relações pessoais. Nós vivemos, nós sobretudo no mundo ocidental, uma época de profundo individualismo. Eu diria quase salve-se quem puder. O fosso entre os que mais têm e os que menos têm não cessa de se agravar. Em termos dessa área, eu poderia dizer-vos que no meu micromundo, na minha tribo, eu não preciso mais nada. Sou um felizardo. Talvez por isso, eu, e tento sempre convencer a minha tribo a fazer o mesmo, tentamos estender os tentáculos, os pseudópodes, ou melhor, os nossos braços, sempre, cada dia, cada semana, cada mês, a outras pessoas. E nesse aspecto, aquilo que eu posso dizer é que, na esmagadora maioria das vezes, quando eu ofereci um abraço a outra pessoa, esse abraço foi-me devolvido. Não se pode pedir mais. Manuel, não escapa à pergunta, eu também lhe vou... Tenho curiosidade em saber se tem o kit de sobrevivência pronto lá em casa, ou se vai-me dar uma resposta mais abrangente e que foge a esta questão muito prática e muito concreta. Miguel, é assim... Vá ver, nós os dois, ele é mais novo que eu, mas pouco. Quase que podia ser teu filho. Mas é verdade, quer dizer, nós já estamos tão velhinhos, estamos um bocadinho nas tintas, percebem? E as pessoas têm que perceber isso. Há aqui um problema da idade. Eu, por exemplo... Manuel, mas peço desculpa, então a proposta da União Europeia, e pegando muito concretamente nisso, numa altura em que avança com o plano para rearmar a Europa, é avisada e precavida ou alarmista e desnecessária? Mas, Miguel, é porque isso é muito periférico para mim. Que ia fugir. É muito periférico para mim. Quer dizer, eu vou ter que fazer a mesma pergunta 10 vezes. Eu sei, não, mas quer dizer... Não, a guerra... Não temos tempo para isso. Não temos mas eu acho que o Manuel terá que nos dizer, permitam também alguma ligeireza, o programa é feito com esta vontade, se tem o kit de sobrevivência em Arouca ou não. Não, é engraçado. Cada um de nós tem a sua solução. A minha solução tem sido sempre fuga em frente. E, portanto, com a fuga em frente, a minha aspiração é um dia morrer depressa. Você acham que um tipo de 77 anos vai querer ficar para toda a vida? Porque o universo está a dar o eco. Paciência, pá. Claramente. Por mim, não. Agora é por isso que o Júlio tem razão, que a gente depois começa a pensar nos Kit amigos, de sobrevivência para 3 filhos. dias é demasiado tempo. Não, mas não é isso. A gente começa a pensar nos filhos, nos netos, nos futuros bisnetos, e na tribo, como ele diz, e nos amigos. E, portanto, caramba, isso é crucial. Mas do ponto de vista... Agora, quando vocês perguntam, do ponto de vista individual, o que eu queria é ter a sorte de arrebentar mesmo. Agora, se eu ficar meio parvo, não morro e fico meio parvo, é pior. Agora... Em termos do tema que foi proposto, sim, o que tu estás a dizer, que nos une há muito tempo, é tu não queres sobreviver a ti próprio. Claro. É evidente. É verdade. E essa é percebem, porque não. Reparem, até porque tem graça esta coisa das espécies. É verdade, nós estamos a dar cabo das espécies. É o fim da biodiversidade, em parte porque nós temos um mundo muito complicado. É verdade que há uma repercussão na democracia, mas antes, e é verdade também, porque nós quando pensamos na democracia, apesar de tudo, temos uma visão muito ocidental. E aí é totalmente diferente da África subsaariana. Mas, portanto, para além desses aspectos da democracia em parte também porque somos tipos a mais, nós temos um problema, nós não morremos e, portanto, nós não cabemos e gastamos muito e consumimos. E, portanto, até do ponto de vista agora, de uma forma horrível, dizer que a guerra ou as pandemias é uma solução muito razoável para diminuir a pressão das pessoas. É horrível, não é solução. E quando eles dizem, com razão, nós estamos, por exemplo, a acabar com as espécies, o fim da biodiversidade. Vou-vos dar uma novidade. Os vírus não são uma espécie, não são seres vivos, o que tem muita graça. Nós estamos a arrebentar com tudo, mas não estamos a arrebentar com os vírus. Porque os vírus são partículas víricas e são em cada vez maior quantidade. É impressionante, se vocês forem ver, nos últimos anos apareceram 70 mil novos vírus diferentes, com capacidades de infectar os animais. Isso deve ser ação humana?
Exatamente, já com capacidade, porque, agora é muito interessante, porque o mundo está a dar cabo disto e nós temos um mundo muito especial com as catástrofes e com os incêndios, por exemplo. Nós temos condições para ter mutações dos vírus que, se por acaso tivermos células, eles vão continuar a criar novos vírus. O que é impressionante, isto é, nós, seres humanos, e os animais e as plantas estão a desaparecer, mas estão a aumentar os vírus. Aqui para nós também vou-vos dar uma novidade. Quando se a gente der o eco, também os vírus também dão o eco. Os vírus são partículas víricas, mas precisam das células. Se não houver células, também... Não tem hospedeiro, não é? Portanto, isto tem um corolário importante. É quando aparecem nas televisões, ou nas rádios, ou nos jornais, expressões como a natureza vinga-se. Isso é completamente falso. O que acontece é que, como nós destruímos a natureza, estamos a criar condições para que apareçam todas essas situações. Claro. Não é a natureza que, por sua vontade, se quer vingar de nós. O que me leva a uma questão para o Manuel, e que o Júlio prolongará a seguir, tentando gerir o tempo que temos para refletir, no fundo, sobre a questão como foi colocada da sobrevivência em democracia, das espécies e também das relações, o que me leva a colocar uma questão ao Manuel sobre a sobrevivência das espécies. No pós-pandemia, que é algo sobre o qual refletimos, o Manuel costuma dizer que é inevitável, mais cedo ou mais tarde, voltaremos a viver algo semelhante. Na sequência do que estava a ser dito, nós como espécie estamos em condições favoráveis para persistir ou, indo à questão da saúde e da sobrevivência, estamos definitivamente condenados? Não. A espécie humana... Como é que está a ser a nossa evolução? Não, a espécie... Aos tempos. Atenção, a espécie humana, nós somos finos como alhos. E muito ordinários, mas muito bons. E, portanto, é possível que, se isto continuar assim, e se isto apertar mesmo, os tipos muito, muito ricos... De resto, o grande problema da sociedade, em termos agora de saúde, é a desigualdade. Se eu quiser identificar aquilo que é pior para ser vivo e estar vivo, com saúde, é a desigualdade económica e social. E como isto tem aumentado, e é obsceno o que está a acontecer em termos de pessoas muito ricas, é natural que a gente consiga, se houver uma situação de destruição da Terra, nós podemos ter uma solução extraterrestre para tipos muito ricos, o que é muito interessante. Quer dizer, e arranjar uns bons exemplos, é uma espécie da arte de Noé, mas em pobre. Para ir. Os que cá ficam não acham assim tão Claro, eu sei, mas é verdade. Portanto, a Arca de Noé tem uma ideia muito boa também. E se forem tipos muito ricos, e se eles puderem ser capazes, e é natural que haja possibilidade de fazer isso. É inevitável, sim. E este aspecto, Júlio, está inevitavelmente ligado com a forma como nos relacionamos. E a desigualdade. Há ainda uma outra questão nessa transição, Júlio. Sim, eu sei, vais ficar aqui dividido. Não, mas mais é uma questão mais ensanduichado. Porque ainda voltando ao primeiro tópico, que era o da democracia, não querendo recuar na conversa, mas querendo avançar, dirias que a maior fragilidade democrática, e refletiste sobre isso na introdução, também desfavorece a reflexão sobre as outras espécies, também torna as sociedades mais egoístas, digamos assim, nomeadamente na forma como olhamos para a urgência climática? Mas isso parece-me óbvio. Quer dizer, há correntes políticas no mundo atual que podemos acusá-las de tudo, menos de se preocuparem com o que o Gustavo Carona disse, que é a capacidade de olhar o outro como o nosso semelhante. E a preocupação com o outro. Aliás, não é preciso ser religioso para ir buscar uma referência que todos nós tivemos ao longo do nosso percurso. Quer dizer, uma vez houve um homem que existiu, filho de Deus ou não filho de Deus, não é? E que disse assim, amar o próximo como a nós mesmos. Bom, isto como frase parece muito simples.
Mas o que foi acontece revolucionário. é que nós verificámos ao longo dos milénios que nunca conseguimos fazê-lo e que provavelmente muito poucos entre nós desejaram. Em relação à questão das futuras pandemias, etc., eu ainda gosto de me referir àquela que temos na esquina atrás de nós. Vocês não se lembram que durante a pandemia o que foi dito, quando a pandemia passasse, que pelo menos teria a vantagem de servir de sinal de aviso, que todos nós teríamos que rever a nossa postura em termos de solidariedade, de viver uns com os outros, etc. O que é que aconteceu aos milhões de vacinas para o terceiro mundo? O que é que aconteceu mal as coisas? Vamos ser honestos. O que é que aconteceu mal as coisas amainaram? A esmagadora maioria de nós voltou à sua vidinha e voltou a ser ferozmente individualista. E isto não é de bom agouro. Mas se olharmos para trás, para a história da humanidade, foi sempre assim. Quando nos sentimos apertados, no fundo, ou individual ou até coletivamente, dissemos, vai ser a lição para mudarmos de agulha. E nunca mudamos. É por isso que sou muito cético que na próxima as coisas verdadeiramente funcionem em termos de solidariedade. Mas, Júlio, ele tem toda a razão, porque, por exemplo, a malária, nós continuamos a ter um problema gravíssimo no mundo inteiro com a malária. Só como não é para nós e não é para os ricos, ninguém se importa. E, portanto, a desigualdade também, em termos globais, é brutal. E, portanto, para mim não é líquido. Nós vamos ter novas pandemias, como vai haver. Agora, reparem, já agora há outra coisa. Temos aqui, de resto, aqui está tudo cheio de médicos. E os meus amigos, quase todos os meus alunos, claro, porque eu sou muito velhinho. mas estamos a ter outra vez tuberculose. Reparem, se eu for ver o que se passou no mundo, o que nós temos é, na idade, tempos medievais, eram pestes. Depois tivemos tuberculose. E, por estranho que pareça, agora nós estamos a ter outra vez tuberculose e estamos a ter as pandemias, que são uma espécie das pandemias, são as pestes medievais. E as infecções sexualmente transmissíveis Essas também. A voltarem a subir alegremente. Exatamente. Com estas, por comportamento. com estas diferenças, estas desigualdades que identificam no mundo e que acho que todos nós, com bom senso e algum conhecimento, podemos também constatar, até que ponto é que faz sentido das nossas poltronas bem instaladas no TEDx Porto, na alfândega, num país desenvolvido, no contexto da União Europeia, falar em sobrevivência? Ou seja, até que ponto é que nós, ocidentais, também temos a necessidade de falar em sobrevivência? Porque uma das definições da palavra sobreviver no dicionário é que é a condição de permanecer vivo após acontecimento de gravidade extrema. Nós estamos na iminência de um acontecimento de gravidade extrema ou neste momento a desigualdade leva-nos a olhar para outros pontos do globo em que essa gravidade de facto existe e a sobrevivência é uma luta diária e constante? Não, mas aí nós normalmente temos tendência a olhar para o nosso umbigo e 10 centímetros à volta. Uma coisa é a sobrevivência das sociedades industrializadas, da democracia como nós as conhecemos, etc, etc. Mas, quando nós conversamos sobre isto, tivemos a veleidade de falar da sobrevivência em termos gerais. Agora, aqui há realmente duas alíneas, como tu acabas de dizer, que é, temos de começar, se estamos a falar à escala planetária, temos que dizer assim, com a maior das lhanezas. Há milhões de pessoas para quem, neste momento, haver uma pandemia nova ou não haver uma pandemia nova é quase irrelevante, porque já vivem em tais situações que dizer que vivem é arrogante. Elas tentam sobreviver e, em grande parte dos casos, nem isso conseguem. Pronto. Quando nós falamos, por exemplo, das democracias que nós entendemos, etc., estamos, quer queiramos, quer não, a falar de uma elite a nível global. Mas, é verdade, é isso mesmo. Mas, Miguel, é que sobreviver é mesmo, é uma boa descrição. É aquilo que acontece quando a gente consegue viver depois de uma situação ameaçadora. A Paula disse uma coisa que é verdade. Quando nós estávamos a discutir, íamos discutir sobrevivência, Paula eu queria Miranda, discutir... para quem está a ouvir na rádio, que introduz a sessão e os oradores no TEDx. Mas é verdade, porque nós na altura estávamos a discutir e a mim, eu interessava-me discutir com eles a ideia de ser e estar vivo, porque tinha feito em janeiro de 2020
uma conferência na Gulbenkian sobre être vivant. Em francês, o être é simultaneamente ser e estar. E como isto foi uma coisa feita, era a noite das ideias para 200 cidades do mundo, e era muito marcada pelos franceses, nós estamos a associar estas duas coisas que o Júlio está a chamar, que são duas dimensões. Ser vivo e estar vivo são coisas muito diferentes. E por isso que ele diz que é verdade, quando nós achamos se ser vivo é uma situação, digamos assim, é quase medicina legal. O gajo está vivo, respira, o gajo respira, está bem. Agora, estar vivo significa que nós somos capazes de fazer a tal transformação. E agora voltamos àquilo que vocês têm dito aqui hoje, e provavelmente dizem sempre, é a capacidade do ser vivo ter uma capacidade, porque está vivo, ele quer não só estar vivo, como estar vivo com os outros. E a gente vive dos outros. Quer dizer, esta ideia de que nós vivemos sozinhos, é muito raro. É muito raro, portanto, mas, as pessoas precisam... mas é uma boa forma de É uma entrarmos comunidade. na última dimensão desta nossa breve reflexão, Júlio, Sim. que são as nossas relações com os outros e o estado dessas relações com os outros no mundo em que vivemos, em que estamos vivos. Bom, aí os mais velhos provavelmente lembrar-se-ão que nos tempos do liceu, que não da escola secundária, até nos obrigavam a decorar que éramos animais gregários. Não é? Pronto, se somos animais gregários, devíamos viver como tal. E usávamos as formigas. E usávamos. E as abelhas. Nós gostávamos, eram os melhores exemplos. Mas as abelhas eram um exemplo chato, porque a parte masculina tinha um futuro periclitante, não é? Pronto. Mas aqui, e isto já não tem graça nenhuma, aqui há uma situação paradoxal, que é, quando nós dizemos que vivemos numa sociedade ferozmente individualista, quer queiramos, quer não, temos que admitir que isto também é uma visão muito etnocêntrica. E é dramático pensarmos que nos países mais ricos reina esse feroz individualismo. E nos países mais pobres, mais desgraçados, mais miseráveis, ainda mesmo assim, se calhar também por isso, mas também se calhar porque ainda não se entrou na vertigem do lucro, do tirar proveito do outro. Porque uma coisa é nós medrarmos, ponto. Outra coisa é medrarmos e isso implicar que outros são prejudicados. E nessas sociedades, curiosamente, ainda vamos encontrar a capacidade, digamos assim, de viver em conjunto. Não precisamos sequer de ir a essas que são dramaticamente desprotegidas. Mesmo no nosso Portugal, eu dou-vos o meu exemplo, quando eu chego a Vieira do Minho, a esse nível das relações pessoais, é um mundo diferente. Quando eu cheguei a Vieira do Minho há 20 anos para comprar um terreno e fazer uma casa, saí do carro, fechei o carro e a pessoa que me ia vender o terreno olhou para mim e disse: "Porquê é que fechou o carro?" E eu disse: "Porque fecho sempre o carro." E ele disse: "Deixe o carro aberto. Se lhe roubarem alguma coisa, eu trato do assunto." E depois de assinarmos a escritura, eu ia disparado para o Porto, para a correria, para tudo isso, e ele olhou para mim e disse: "Vai-se embora." Eu pensei que havia qualquer coisa para assinar. E disse: "Falta alguma coisa?" E ele disse: "Eu vendi-lhe um terreno. Não come uma isca e bebe um copo de vinho comigo." E isto é uma extraordinária aprendizagem. E por isso, sempre nestes 20 anos, quando eu chego a Vieira do Minho e vou ao meu ritual, que é ir jantar à Mindinha da Pancada, e aquela figura daquela mulher que não tem instrução, mas que deita cultura por todos os poros, eu pergunto-lhe: "Então, Mindinha, como estão as coisas?" E ela responde: "Vamos tentando, doutor, vamos tentando." À medida das minhas capacidades, é, para mim, quase, hoje em dia, um lema. Eu continuo a ir tentando. É também assim em Aroca, Manuel? É, claro.
E é em âncora. O Manuel também mas não fecha o carro em Arouca, não tranca o Não, carro. não fecho. Não, Não fecha. Não fecho, não. Não sei se deveríamos vou saber. dizer isto aqui. Não, nada contra, mas quem vai ver depois Ninguém sabe no quem mundo é o carro. inteiro. Ninguém sabe quem é Eu o estou à carro. vontade, que eu acho que Arouca é Está o à centro vontade. do mundo, portanto. Portanto, é porque ele está a dizer, ele agora está a contar uma história. Esta história depois é uma história que é perigosíssima, porque apesar de tudo é muito marcada pela nossa ligação, que é muito específica. Quer dizer, quando a gente agora passa, se a gente pensar em termos gerais, é verdade que as relações interpessoais estão piores, em geral, independentemente da gente ter sítios que eu também, em Âncora, também me sinto muitíssimo bem e caramba. E há ligação, e há capacidade da gente, no fundo, conversar com as pessoas e ajudar. E o Júlio tem toda a razão que esta é uma dimensão extraordinária. Quando a gente passa para o nível mais geral, há um problema muito grande que é, eu não sei, talvez a palavra seja esgotamento da capacidade relacional e um bocado, e se calhar depois o Júlio pode discutir isso, porque ele sabe isso muito melhor do que eu, que é o esgotamento da empatia. Nós temos um problema muito grave hoje no relacionamento com as pessoas, uns com os outros. E eu não sei o que vai acontecer quando as crianças que já foram educadas de outra maneira forem grandes e ainda se vão ser pior do que nós já somos. Eu, por exemplo, para mim o grande problema, para mim como médico, o grande problema do mundo é a demografia e a longevidade. Agora dentro de um país que tem desigualdades económicas e pobreza. Mas nós temos um problema, que é a longevidade, são os velhinhos, e nós não estamos a resolver isto. E se ainda por cima é um país que tem e tem uma desigualdade económica crescente, o problema é pior. E aí é que eu não estou a ver como é que nós vamos resolver este problema, como é que se vai, porque nós perdemos aquilo que ele estava a descrever há bocado, quando chegou a Vieira do Minho, e tinha lá velhinhos, e havia solidariedade intergeracional, e as casas eram diferentes, as habitações eram maiores, as pessoas não tinham tanta pressão que temos hoje nas casas para as pessoas. E, portanto, para mim, o problema para mim, quer dizer, já agora é um parênteses, eu quando me perguntam como é que isto se resolve, eu não sei, mas aquilo em que eu apostava era na educação pré-escolar e nas creches. Não tenho dúvida, em Portugal, percebe? Quer dizer, não tenho dúvida. É que não tem outra... E reparem, ainda por cima, eu estive em Ponte Lima e havia lá 42 nacionalidades. A primeira coisa a fazer é ensinar o português e fazer da linguagem e da inclusão dos imigrantes com o português nas escolas. Não é preciso fazer... É muito difícil perceber. E, portanto, mas o Júlio está a dizer outra coisa, que é agora, quando a gente começa a ver nós, e aí, como tu dizes, há uma capacidade notável da gente, quando tem possibilidade, mas pertencemos à classe média alta. Claro. Percebem? O caraças é os invisíveis. E aí, Manuel, permita-me tentar rematar com os violinos, mas que faz sentido. Há uma linguagem, apesar de muitas vezes ser em português que é mais fácil entendermos, há uma linguagem universal que é a do amor e que se tivermos um bocadinho mais de amor uns pelos outros, torna tudo mais fácil. E que nos permite, obviamente, lembrar que o Júlio Machado Vaz se escuta na Antena 1 praticando o amor, celebrando o amor. O amor é. vivendo o amor. É verdade. O amor é, para ficarmos em casa. Se me permitem, temos 38 segundos. Se me permitem só isto. Ontem, o Gonçalo M. Tavares perguntou-me por uma frase da minha vida, eu, privilegiado, como já foi dito aqui. E eu respondi-lhe com 2 versos da Amália Bautista. Poder amar alguém, sermos amados e não morrermos depois dos nossos filhos. Muito bem. Muito bem.
Faltam 5 segundos, foi o tempo que nos deram. E, bom, ouvi dizer que vem aí agora um comediante extremamente desagradável. Acho que está na hora de deixarmos o palco, Tiago. Quero só salientar que não falta tempo nenhum e cumprimos o tempo. Somos uma rádio extraordinária. É na Antena 1 que nos podem escutar. O Nilton não estará na Antena 1, nem estará neste lugar de privilégio onde nós fizemos o Old Friends, no TEDx Porto, sentado nestas belas poltronas. Até à próxima. Obrigado. Obrigado. Foi um gosto, do fundo do coração. Fiquem bem. Obrigado.